momento. Nesta manhã, nós convidamos uma irmã abençoada que prontamente, graças a Deus, atendeu nosso pedido para estar conosco, trazer a palavra de Deus para nós aqui. Já fomos abençoados outras vezes ricamente, né, através da vida dela. Nós temos nesta manhã a irmã Liliana Viana, da Igreja Cristã Missão Ágape. Então, gostaria que você aplaudisse o Senhor pela vida dela. Minha irmã, pode vir para cá. Deus lhe abençoe ricamente essa sua casa, também é uma família, e que a irmã seja mais uma vez usada por Deus. Bom dia, igreja. A paz de Cristo Jesus para todos nós. Eu estava ali sentada e me lembrando quando eu mudei para aqui. Sou vizinha de vocês aqui, tá? Do ladinho. Supermercado Leão. E hoje, o leão da tribo de Judá ruge nesse lugar. Louvado seja o Senhor. Fico muito feliz por isto. Muito feliz, estou sempre em oração pelos irmãos. Vi que os irmãos fizeram um trabalho de evangelização semana passada e todas as ações de vocês eu procuro acompanhar e estamos juntos orando. Mas hoje vamos falar sobre um assunto assim meio diferente. Deus começou a colocar isso no meu coração, para vocês terem uma ideia. Outubro de 24. Em outubro de 2024, Deus começou a falar isso aqui comigo. E eu orando, quando a irmã Alessandra falou comigo, eu orando, né? E tinha em mente que as últimas coisas que tinham chegado para mim, que vinham falando ao meu coração, era sobre aquilo que ia falar. E, de repente, no meio daquilo tudo que eu achava que eu ia falar, Deus me trouxe à memória, Ele tinha me falado em outubro de 24. Vamos falar para famílias. Estamos no mês de maio, mês das famílias. E, antes de tudo, eu quero mostrar uma foto para vocês. Eu quero que vocês fiquem com essa imagem na cabeça, o slide 2. Tá? Fiquem olhando essa imagem aí, coloquem ela na cabeça, que é sobre isso que estaremos falando. Ali é um ratinho, tá? Um ratinho, bem bonitinho. Vamos abrir agora a nossa Bíblia, Palavra de Deus, no livro de Provérbios 24, vai estar aqui. Versos 3 e 5 dizem assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos. Queremos ouvir tua voz. Ajude a calar todas as vozes que possam estar vindo, principalmente do nosso interior, para que possamos somente ouvir a tua voz. Que eu seja canal do teu amor, canal da tua graça, canal da tua misericórdia, canal da tua vontade para conosco. Fica aqui com este lugar, fica com a tua casa, com os teus filhos, fica comigo. Que não seja eu, que seja o Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém. Bem, nesse texto de Provérbios, o contexto histórico e cultural da época, tá, em que Provérbios foi escrito, a casa, o lar, a família, tinha um significado central na sociedade. Não como agora, que estão tentando destruir a família, né? Mas naquela época em que foi escrito, a casa tinha um significado central. Ela não era apenas um lugar de habitação, mas ela era também, principalmente, o centro da vida social, econômica e religiosa. Era lá na família, estava o centro de tudo. E a construção e a manutenção de uma casa bem-sucedida eram vistas como um sinal de bênção divina. Aquela família está bem-sucedida é porque existe bênção divina e também era um sinal de diligência. E aí vamos avivar, né? Porque às vezes a gente sabe muito bem o que é ser diligente, mas vamos pegar todo o conceito da diligência
Diligência significa esforço constante, zelo, cuidado e presteza na realização de uma tarefa. E pode referir-se à virtude da persistência. Ser diligente é ser persistente, é perseverar, é ser constante. Agora vamos desmembrar o texto de Provérbios. Verso 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. É a sabedoria que vai edificar a casa, o lar, tanto a casa vida, como a casa literal de uma família, ali, tá? Onde os pais piedosos vão criar os seus filhos, instruindo-os na lei moral, na lei do Senhor, tá? Onde uma casa e uma família é edificada, é construída no dia a dia, nos afazeres domésticos, ali, enquanto estamos vivenciando, enquanto estamos juntos, enquanto estamos nos relacionando, compartilhando, estamos construindo uma casa, um lar. Em Provérbios 4, de 3 a 4, nós vamos ver que a sabedoria, ela transmite vida. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Mas, em contrário, se a casa for edificada pela iniquidade, certamente ela vai ruir. Ela vai cair. Nós vemos isso em Jeremias 22, do 13 ao 16. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz, cheio de soberba, né? Edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-lhe a de cedro e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Quando queremos construir uma casa na justiça, ela vai ruir. Para com os da casa, para os que vêm nos ajudar, para com os de fora, para com os irmãos. Se queremos edificar algo, não podemos edificar na injustiça. Porque a casa edificada pela sabedoria, em contraste com a casa edificada pela iniquidade, será cheia de coisas preciosas. E é isso que nós vemos no texto que nós lemos, no verso 4. E pelo conhecimento se encherão as camas, com todos os bens preciosos e agradáveis. Porque a sabedoria, operando por meio do entendimento, a sabedoria vai usar o entendimento de tudo, tá? Ela se torna a construtora, a sabedoria se torna a construtora. Ela será uma casa bem planejada e estabelecida e não ruirá jamais. Não vai ruir. A sabedoria edifica a casa, então o entendimento constrói as suas várias dependências, os cômodos. A sabedoria vai usar o entendimento na construção de cada parte da nossa casa, de forma literal, no sentido de ser bom, tá? Conforme o ideal lá do povo hebreu, as dependências da casa estão repletas de riquezas preciosas e agradáveis. E de forma figurada, seguir a sabedoria tornava a pessoa rica dentro da sua alma. Quanto almejamos de riquezas e não percebemos as coisas. Vamos seguir para o verso 5. O homem sábio é forte, o homem de conhecimento consolida a força. O homem sábio vai obter forças
para resolver qualquer coisa, para realizar qualquer coisa na sua casa. Ele vai levar segurança e também vai levar prosperidade para a sua casa. Uma nação, quando ela é dotada de sabedoria, ela vai saber como se defender quando algo vem para atacar sua cidade, a nação como um todo. Ela vai ter a estratégia certa de luta, porque ela tem sabedoria e força. Ela tem como planejar o melhor e obter os recursos para a realização disso. Nós também poderemos supor que a própria pessoa ela vai ser fortalecida no seu dia a dia, na sua força física. Quantas vezes a mãe aí está cansada, mas ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa. E ela é fortalecida, ela encontra força para continuar. Às vezes a gente, minha mãe está com demência. Às vezes eu vou dormir cansada. Falo assim, Senhor, eu sei que amanhã o Senhor vai renovar minhas forças e eu vou poder recomeçar tudo de novo. Difícil dar banho nela, difícil cuidar dela pela manhã. Aquele banho ela já não conseguindo mais ficar em pé direito. Mas o Senhor dá força e a gente vê que as forças são renovadas e Ele vai nos dando as estratégias nessa batalha. E o homem dotado de conhecimento que segue a vereda espiritual ganha força à medida que se esforça por fazer algo de valor. Provérbios 21, 22 diz que um homem sábio é capaz de escalar as muralhas de uma cidade fortificada e então derrubar fortalezas. A sabedoria supre forças além do que alguém espera com base na razão. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O texto de Provérbios, o nosso texto básico, serve como um lembrete da importância da sabedoria divina na vida familiar e pessoal. Na minha vida pessoal, eu preciso de sabedoria. Mas dentro da minha casa, eu preciso da sabedoria vinda do alto, a sabedoria que a gente encontra aqui. Não podemos mais negligenciar. E é também com diligência na liderança da família, no cuidado e na persistência que nós vamos vencer as batalhas. Essa era a visão do lar. Nós acabamos de ouvir a hora de Provérbios. Essa era a visão do lar naquela época em que Provérbios foi escrito. E hoje? Qual é a visão de lar? Hein, meus irmãos? Qual é a visão de família nos tempos atuais? Primeiro, eu quero ressaltar que, infelizmente, o conceito de casa, de família dos nossos dias, de uma família bem-sucedida, está fora, na maioria das vezes, está fora do padrão bíblico de família. Para nós, uma família bem-sucedida é aquela que os filhos estão estudando, tendo grandes faculdades. Eu me lembro de uma família que ficou assim, muito entristecida, porque criou o filho para ser engenheiro. E o filho, quando, no final da adolescência, o senhor está me chamando, vou ser pastor. Que decepção para a família, porque para eles aquilo não era o que eles haviam planejado, cristãos, hein? Não haviam planejado para aquele menino. Para ele ser pastor não é ser bem-sucedido. Pode não ser aos olhos dos homens. Mas o que é ser bem-sucedido? Ontem mamãe olhou, eu tenho mania de desenhar no PowerPoint. Eu não sei quem consegue fazer essas coisas doidas. Eu desenho no PowerPoint com aquela bolinha, com aquele negócio, eu faço um desenho. Então, eu tenho o desenho da família que eu fiz lá no PowerPoint. Todo mundo lindo, maravilhoso, uns braços magrinhos desse tamanho. Dá bem. Pelo menos lá a gente é magrinho, né? Aí, ontem ela ficou olhando, eu botei louvor lá no notebook, e ela olhou assim, falou, quem são? Já está esquecida, né? Eu falei, olha, essa aqui do meio é a senhora, que está de marrom. Aí são seus filhos. Fui falando, ela olhou para mim e falou assim, como é importante uma família. Ela com demência, compreendendo a importância de uma família unida. De vez em quando,
o Tico e o Teco falam, né? Eles se encontram, né? Gente, levando em conta que nós estamos distraídos demais nessa presente era, nós não conseguimos perceber a importância de uma família unida. Nós não conseguimos perceber que o inimigo tem feito essa desunião dentro das nossas casas, que o inimigo tem lançado os seus dardos inflamados contra nós o tempo todo. Nós não temos o entendimento correto de que o homem sábio tem força e é capaz de escalar muralhas e derrotar tudo aquilo que estiver sendo investido contra nós. Nós não temos ideia, sabedoria e o entendimento, de sermos capazes de guerrear pela nossa casa contra as estratégias do inimigo. E eu quero apresentar para vocês algumas estratégias de guerra para a gente entrar propriamente naquilo. Vamos andar pela nossa casa. Na Bíblia, nós vamos avaliar algumas estratégias usadas em guerra. Primeiro, a batalha dos filisteus e o gigante Golias. Estava lá, todo mundo estava enxergando aquele gigantão, né? Ou um gigante enorme, né? Indo guerrear contra Israel, o rei Saul e o exército temeram, pois era visível que a batalha ia ser grande. Aliás, achavam até que não podiam contra ele. Eles sabiam, estavam enxergando. Outra batalha, Josué e o exército de Israel marchando em volta de Jericó. Tanto era visível para Israel que as muralhas eram enormes e intransponíveis, eles não sabiam o que Deus ia fazer, não sabiam, só estavam obedecendo. Tá? E quanto era visível para o rei de Jericó, todo mundo estava vendo um exército maluco lá em frente dando volta durante 7 dias. É visível. Estavam enxergando. Citei 2 exemplos de ataque que estavam para enfrentar mais visível. E, às vezes, os ataques na nossa vida são visíveis, perceptíveis. Mas também eu vou citar agora uma outra batalha que pegou Israel de surpresa. A Bíblia tem outros relatos, mas eu vou citar o que está em Êxodo 17, tá? Dos versos 8 ao 14, depois em casa, se você quiser, você pode ler. Descreve o ataque que os medianitas fizeram contra Israel. O rei Amaleque e seu exército chegaram de surpresa para pelejar contra Israel em Refidim. Sabemos que Israel venceu porque Deus estava com eles. Chegaram de surpresa. Gente, muitas batalhas que enfrentamos, o inimigo mostra a cara. E assim nós podemos combatê-lo de frente. O inimigo está atacando a minha casa. Mas tem aquelas sutilezas que nós não estamos percebendo. Ele é muito sagaz. Ele usa muitas minas, implantam muitas minas. E agora vocês vão entender. Porque é a casa, a mina e a rocha. Mina de ouro não tá? Não é joias preciosas que o inimigo está usando, não. Mas aqui eu estou falando, comparando as minas terrestres. Não é? Lembra a figura inicial? Vamos lá. A figura inicial é o slide 19. Eu mostrei uma imagem para vocês, né? Pode botar aí de novo o ratinho no slide 19. Esses ratinhos aí, muitas minas foram implantadas, tá? Em vários lugares do mundo, para explodirem quando as pessoas passassem por elas, pisassem, né? Implantadas no solo. Em alguns países, tá? Esses ratinhos são animais treinados, tá? São conhecidos como os ratos gigantes africanos. Eles são treinados por uma ONG para que eles possam farejar minas terrestres. Eles são leves. E aí eles podem passar e farejar essas minas, detectar, sinalizar para o povo, o exército que está ali tentando cobrir essas minas para que elas possam ser retiradas. Cuidado, para que elas não venham a explodir. Os ratos são leves, vão cuidadosamente sobre. E foi ontem de ontem que o Irã anunciou que vai usar golfinhos colocando minas neles no ataque lá em Osmur, lá contra
Israel, no Estreito de Hormuz, né? Vão usando os bichos, tanto para descobrir a mina, e agora usando os golfinhos para levar a mina. Às vezes estão escondidas no solo. Talvez você não esteja percebendo as minas que estão no solo da sua casa. Elas podem ser implantadas por inimigo, mas podem ser implantadas por nós também. Tá? Porque muitas vezes a gente fica... Não, porque o inimigo, lógico que toda a maldade humana e pecado veio por causa da ação dele, a nossa aceitação, lá no Éden. Tá? Então ele tem parcela, sim, em tudo. Mas às vezes é a minha falta de cuidado, de diligência, que está trazendo essas minas para dentro da minha casa, para dentro dos nossos lares, justamente por falta de entendimento, de sabedoria e até por distração. E eu quero agora, junto com você, com cuidado, com leveza, nós vamos entrar dentro das nossas casas, em cada mundo, e vamos ver o que está acontecendo. Eu vou citar alguns, mas eu sei que o Espírito Santo vai falar o seu coração, aquilo que está dentro da sua casa, que você, com leveza, com sabedoria e entendimento, precisa retirar, para que não venha explodir. E nós vamos orar agora por isso. Santo Deus, lhe pedimos que o Senhor fale o coração aqui de cada líder, cada pai, cada mãe, cada família. Que o Senhor mostre que precisa ser retirado das nossas casas. Que o Senhor mostre o que está deteriorando as famílias aqui neste lugar. O que pode vir a destruir uma família. Fica conosco, Senhor. Nos mostre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Realmente, qual é o primeiro cômodo da casa? Qual é o cômodo que a gente entra? Ainda mais se for apartamento, não tem como entrar por outro, né? Geralmente é a sala. Sala das nossas casas. Aqui é a porta de entrada para o lar e onde recebemos as visitas, ou seja, que é de fora da família. Aí vamos ver algumas minas. Vizinhos, amigos, parentes chegam algumas vezes. A gente se senta lá na sala, né? Muitas vezes vão ser bênçãos, mas alguns não vão ser, não. Sabe por quê? Às vezes não é nem o vizinho que traz. Às vezes a gente está doido para contar uma coisa para ele, sabe, gerar uma fofoca do outro vizinho que fez alguma coisa. Então, às vezes, a nossa sala se transforma num lugar de fofoca. Até quando o marido chega, né? Às vezes, a mulher quer contar alguma fofoca para ele, ou ele tem alguma fofoca para poder contar de alguém lá do trabalho. E só fala mal do chefe de todo mundo. É fofoca atrás de fofoca. Fofoca é pecado. Gente, como eu tenho que me policiar nesse tempo com mamãe, porque senão eu fico contando uma coisa de uma irmã para outra, porque uma vem num dia, outra vem na outra, e eu tenho que me policiar, eu não posso fazer isso. Vocês estão vendo que a batalha é constante? Eu tenho que entregar para Deus. Eu tenho que pedir para Ele para me ajudar, e você precisa pedir para Deus para te ajudar. Não é contando fofoca. Eu não posso ficar contando fofoca ali para o meu vizinho, né, vizinho? Não posso, nem ele para mim, nem ele lá. Entenderam? A gente não pode ficar fofocando, transformar a nossa sala num local de maledicência. A Bíblia fala em Gálatas sobre as obras da carne, e maledicência é a obra da carne. Nós trazemos também muita sujeira, né? Nos nossos sapatinhos, né? Tem algumas famílias que têm aquela coisa de tirar o sapato, eu não ligo para isso, não. Tá? Mas vamos trazer isso para as sujeiras lá de fora, as coisas ruins lá de fora, que a gente traz para dentro da nossa casa, que vão contaminar os nossos relacionamentos. E muitas vezes entram pela televisão, os programas televisivos, sabe? Só porcaria. Os BBBs da vida e tudo mais. Só coisa ruim. A gente começa a aplaudir e achar normal. Um dia me convidaram para assistir aquela série do Casa de Papel, acho que é isso, né? Muitos anos atrás. Falei, tá bom. Assisti toda a série ali até um dia, e aí estava na casa de um pessoal, e aí assisti. E aí, o que você achou? O que eu achei? Horrível. Você não vai continuar assistindo? Não.
Perguntei, na maioria das vezes, vocês não tomam um ladinho do bandido lá, achando normal? Eles têm uma causa nobre, estão lutando por uma causa nobre. A gente começa a defender o lado do bandido. Porque vai mudando a nossa cabeça, os nossos valores. Eu não posso me permitir contaminar pelo inimigo, pela presente era. E outra coisa que acontece, a indiferença familiar. Cada um sentado em um local, um celular na mão. Essa é uma das piores pragas do tempo de hoje. Celular. E aí a indiferença é total. Cada um está com o seu celular. O marido acabou de chegar do trabalho, chega subindo as escadas, só falta cair. O pessoal desce as escadas com o celular na mão. Pessoas perdendo a vida por causa de um celular, distraídos. E na sala tem a mesa de jantar, ou tem uma sala de jantar ou uma mesa, né? Às vezes costuma ser a mesa ali, né? É um lugar de convivência, de refeição, de celebração e fortalecimento dos laços. Aqui na sala deveria também acontecer um momento de culto doméstico e adoração a Deus. Mas não, é só na igreja, só domingo na igreja. E às vezes nem isso, porque o celular está ali. Olha. Elas continuam distraídas. E às vezes na sala, na hora da refeição, está se tornando um lugar de crítica, de reclamação. Se a comida não está boa, se o alimento não é bom, está ruim, está quente, frio, está sem sal. Desse eu não gosto. E também mais fofoca vai surgindo ali, não é? Mais indiferença. Muitas famílias se juntam ali na hora da refeição e nem mesmo agradecem um alimento. Nem mesmo agradecem. Ali minha sobrinha netinha ali, Aninha, várias vezes ela quer que eu dê comida para ela. E ela olha para minha cara assim, ela já chega, eu já comi, que não sei o que, ela olha para minha cara e eu falei assim, nós não olhamos. Aí eu, então vamos orar. E eu tenho que orar com ela e dizer o que é a minha comida e o que é a dela. Tem que falar o que está na comida dela. Senhor, obrigada pelo legumezinho que a Aninha está comendo. Aí eu falo, Senhor, obrigada porque eu já papei. Né? Eu tenho que dizer do meu e do dela. Né? E ela cobra. Ela cobra. Por quê? Porque ela vê isso acontecer. Quando a gente, por um acaso, esquece que a cabeça não está boa na hora, né? Já comi, já agradeci a mim. Ela chega e eu vou daquele embalo, ela olha para minha cara, não olhamos. Esquecemos de orar. E muitos continuam o celular ali na hora da refeição. Né? Está ali e com o celular na mão. Meu irmão, quais são as minas que você consegue enxergar na sua sala? Eu espero que o Espírito Santo esteja mostrando o que acontece na sua sala que precisa ser retirado. A mesa, lá na hora do sofá, a indiferença, não é? A televisão. Eu já escutei assim, por favor, agora eu quero ver a novela. Às vezes a pessoa não quer te ouvir. Às vezes o marido está querendo falar, a esposa querendo falar, mas é o futebol, não me atrapalha. Mais importante do que ouvir a pessoa que você ama, sua família. Vamos agora para a cozinha, né? Já que estamos falando de refeição. Aqui é onde os alimentos são preparados, nutrindo toda a família, como se fosse o coração. O alimento para poder passar e dar, não é? Mas muitos artefatos são colocados ali na cozinha também, e por nós. Sujeira, louça por lavar, acorde em quem vai lavar, os filhos que não lavam no copo. Você não lavou nem no copo que você bebeu água, que é tudo na mão. Incluindo os maridos também, que querem tudo na mão. Críticas à mãe que fez a comida, que eu não gosto, que não cozinha bem, não é uma boa chefe de cozinha, precisava fazer um curso. E o marido não ajuda em nada. E aqui eu vou lembrar, uma amiga minha se casou, nos primeiros meses, teve um problema lá na pia. E o marido não resolveu. E ela contou para mim, muito triste, no início do casamento, um homem sem atitude. Ela que teve que providenciar alguém para resolver o problema da pia. Homens, vocês são o chefe da casa, cabeça do lar, abaixo de Cristo. Se vocês não tiverem as atitudes necessárias dentro do lar,
a base vai. As garrafas de água largada, garrafa pela metade. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade com aquela garrafa pela metade. Tem uma jarra lá em casa que tem assim uma marquinha assim que eu fiz com aquelas canetas permanentes. Falei, abaixo daqui, por favor, escrevi. E vocês acham que acontece? Eu preciso orar todo dia para Deus me dar paciência, porque não acontece. E eu quase não bebo água gelada. Se eu tirar um pouquinho, eu encho na mesma hora. Mas as outras pessoas não sou eu. Eu preciso tratar isso e elas precisam tratar aquilo. Entenderam? Diariamente, estamos ali. E aí você vai dizer assim para mim, mas isso é uma família normal. O que é isso? Água na geladeira, discussão na mesa. Isso é coisa de família normal. Você já imaginou uma visita vendo toda essa discórdia? Ah, não tem visita todo dia? Ah, que bom. Ufa, não tem visita todo dia. Mas não tem Jesus? Ele não é visita. Ele está todos os dias vendo essa discórdia. E aí, na parábola, lá em Marcos 3, ele diz que uma casa dividida não subsiste. Pum! A bomba explode se a casa estiver dividida. O irmão consegue detectar coisas lá na sua cozinha que estão para explodir. Confusãozinha da garrafa de água, do marido que não faz nada, que não toma as providências, de que é tudo na mão, da mulher que não sabe cozinhar e tudo mais. Agora, da cozinha, nós vamos para o banheiro. É o lugar dedicado à higiene pessoal, né? Bem-estar, manutenção da saúde e organização. Mas o que a gente encontra? Ih, gente, o banheiro é brincadeira, não, né? Toalha jogada para tudo quanto é lado, papel higiênico joga fora do cesto de lixo, sujeira para tanto é canto. E o rolo de papel que acabou. Gente, essa me deixa irritada. Acaba, deixa lá. Não troca. Sabe onde tem outro. Não coloca. Deve irritar a maioria de vocês. E quando deixa um pedacinho de papel assim, só para dizer que não usou tudo. Para usar aquele papelzinho que não dá nem para limpar o nariz. Deixa de propósito. Está vendo? Bota ali de volta um picote ou dois, né? Fica ali para o outro. O pior é que se nenhum outro for ao banheiro, naquele tempo, for você vai chegar lá e está lá aquele papelzinho te esperando que você deixou. Gente, muita discórdia. Também os desencontros nas responsabilidades de cada um, em quem faz, em quem limpa. E com as portas fechadas, em algumas famílias, é o lugar em que a mina terrestre da pornografia e masturbação é implantada. E como essa bomba destrutiva. Essa bomba destrói um lar. Às vezes, lá dentro do banheiro, um se satisfaz e depois nada acontece lá, porque minha mulher também quer todo dia. Faltam alguns ajustes para poder se querer todo dia. Não sei como é que é, porque eu não entendo nada disso, mas o Senhor Deus sabe. E sabe como restaurar tudo isso na sua casa. E aí os filhos também, né, que vão para pornografia, para masturbação e tudo mais, casam e vão levando essa bomba para as outras famílias. Você detectou minas lá dentro do seu banheiro, outras coisas? Pensa aí, depois cheguem em casa, conversem, dialoguem, orem, peçam a Deus para ajudar vocês. E agora nós vamos para os quartos, né? A intimidade, o descanso, qualidade de vida, essencial, um sono reparador. E o quarto dos pais, primeiro quarto. Depois das dificuldades do dia a dia, que deveria ser o local de diálogo, mas a indiferença toma conta. Também deveria acontecer um momento íntimo com Deus, tanto individual como do casal. Mas estão cansados demais, Deus entende. Para quê? Para que falar com Deus? Há também o esfriamento do amor. Não há mais beijo, não há sexo, como se fosse, ou quando há, como se fosse uma obrigação, uma necessidade física. Deveria ser um ato de amor. Em contraponto também podem acontecer coisas, práticas sexuais, fora do que está na palavra de Deus, lá dentro do quarto. Bomba para explodir. Uma hora explode, meus queridos.
O quarto dos filhos, como disse, no quarto deve acontecer um momento íntimo com Deus, contudo, no quarto de muito jovem, geralmente acontece de tudo, menos um devocional com o Senhor. Menos um momento com Deus. Em muitos vai rolar pornografia, práticas sexuais que não condizem com a vida santa que deveríamos ter. Rola também os jogos, né? Sou contra jogo não, mas tudo dentro de um parâmetro, dentro de uma normalidade. Conheço pessoas que estão completamente viciadas, não conseguem se libertar. Tanto do celular quanto dos jogos. É uma bomba. E tem a questão da desordem, né? Tem tempo para o jogo da internet, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para arrumar a gaveta, não tem tempo para arrumar o guarda-roupa. Não tem tempo para nada. Pais e filhos, cada um de nós sabe o que rola nos nossos quartos. Cada um de nós sabe o que rola na intimidade, quando a porta está fechada. Mas eu quero que você se lembre que a porta não está fechada para Deus. Ele está lá também. E ele deveria ser a quem nós mais respeitamos. Eu tenho pensado e vou escrever alguma coisa, vou fazer um vídeo, alguma coisa sobre isso. Se eu não tenho força para poder tirar uma prática da minha vida, se eu não tenho por mim, se eu não tenho força para poder comer direito, comer o que é saudável, para poder emagrecer, e não emagrecer para ficar bonito, mas para ficar saudável. Se eu não tenho força para cuidar da minha saúde, marcar médico, fazer tudo que tem que fazer, se eu não tenho pela minha esposa, pelo meu marido, pela minha vida, que faça por Jesus. A Bíblia diz que nós deveríamos fazer tudo como para o Senhor. Se você não tem força para poder diminuir de 1,5 kg de comida que você come, e diminuindo 1,4 kg, 15 dias, 1,3 kg, vai diminuindo. Toda vez que eu quero fazer regime, eu faço isso. Eu tiro uma colher de alguma coisa, eu tiro uma colherzinha, obedecendo toda a nutrição que eu preciso. Vou indo. E vou perdendo os quilos devagarinho. Se você não tem força de fazer isso por você, faça por Jesus. Ele é o nosso alvo. Faça tudo como para o Senhor. Você se lembrou de alguma coisa no seu quarto que você precisa tirar? O nosso texto básico de Provérbios 24, a casa mencionada, não se limita apenas à estrutura física, mas representa também a família, o casamento e, metaforicamente, a vida pessoal. A edificação da casa com sabedoria implica construir relacionamentos saudáveis, tomar decisões prudentes e viver de acordo com os princípios bíblicos. Não podemos viver fora da palavra. O entendimento completa a sabedoria. Às vezes somos sábios para um monte de coisa, mas não temos entendimento daquilo que o Senhor quer para nós. Nós precisamos discernir a vontade de Deus e aplicá-la em diversas situações da nossa vida, meus queridos. A sabedoria é personificada em Cristo. Ele é a sabedoria. E através dele nós podemos obter a verdadeira sabedoria e o discernimento necessário para construir uma vida que glorifique a Deus. As investidas do inimigo em minar nossas famílias vão prosseguir. Elas não vão deixar de existir. E quer ressaltar que nós também minamos nossos relacionamentos com práticas mundanas. Concluímos, nós falamos que o sábio edifica a casa na sabedoria, mas que muitos edificam na iniquidade, na injustiça. Constroem palácios maravilhosos, construções físicas belíssimas, mas que nada valem em sua estrutura com Deus. E agora eu quero terminar com a base necessária. Aí vocês já sabem, né? A rocha. Mateus 7, 24 a 25, Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ouvir e praticar sempre andaram juntos. O homem escuta as palavras e as pratica, porque tem muitos que escutam, mas não praticam. Caminha junto. Escutou, tem que praticar. Tá? É muito fácil a gente querer construir uma casa num terreno nivelado, né?
bonitinho, todo. Vai ter trabalho. Dificilmente a gente vai escolher um terreno sobre pedra, pedregulho, para poder tirar, que é difícil, né? Minas são colocadas em rochas também, mas muito mais difícil. O homem prudente tem a mente no futuro, nos ventos, nas inundações, em todas as dificuldades que ele possa ter que enfrentar. E um terreno sem base vai ruir. Mas quando ele constrói um terreno bom, com pedras, com boa estrutura, não vai ruir. Dificilmente. Tá? Dificilmente vamos olhar para um terreno pedregoso e querer construir nele, né? Pois é. As minas não são implantadas em Cristo, tá, meus queridos? Porque a rocha que simboliza Jesus. As minas não são implantadas em Cristo. Elas são implantadas nas nossas vidas. E aí, quando nós não temos por base Cristo, elas podem explodir. Elas vão ser implantadas, mas Cristo vai nos ajudar a retirá-las. Todas elas. Este homem sábio simboliza aqueles que ouvem e praticam os ensinos de Jesus. Não vai estar livre da tempestade, não. Mas o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, como eu disse, a rocha é Jesus. 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos a uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. O homem sábio edifica a casa na rocha, e ouve e pratica os ensinos do Senhor Jesus. E deixa eu te falar, para poder encerrar total. O Senhor só vai agir no lugar onde Ele reina. Se Ele não reinar, como é que Ele pode comandar? Se Ele não é Senhor, se eu não escuto. Se Ele fala uma coisa na sua palavra, mas eu quero fazer outra coisa. Ele não está reinando. Ele só vai agir onde Ele reinar. Às vezes Ele reina individualmente em nossas vidas, mas na construção da família nós não escolhemos. Parece até incoerente, né? Mas nós não permitimos que Ele esteja reinando. Nós tomamos as decisões sem consultá-lo. Aí você vai me dizer, mas isso é possível? Gente, o Jonas foi bom. O Senhor falou, ó, você vai para Nínive. Vai pegar para aquele povo inimigo do meu, não vou de jeito nenhum. Vou para o cais. Olha ali o navio para Tarsis, o navio do Senhor está atrasado. Da vontade dele, de Nínive, está atrasado. Vou para Tarsis. Tá bom, Jonas, tudo bem. Vamos ter uma conversinha lá na barriga da baleia. Vou te ajudar a entender. Vou te ajudar a entender que sou eu que reino. Porque eu quero usar a sua vida lá em Nínive. E usou. E usou, aqueles homens se converteram. Observa. Ele não estava tendo a visão do reino. Ele não estava permitindo que Deus reinasse sobre a vida dele. Quem estava reinando era ele. Deus agiu a partir do momento que o Jonas, lá na barriga da baleia, se rendeu. Tá bom, Senhor. E aí eu não vou levar em consideração depois o que Jonas foi reclamando, depois o povo se converteu, não. Mas Deus só pôde usá-lo quando Ele permitiu que Deus reinasse. Deus só vai agir na sua casa para te mostrar quais são as investidas do inimigo. Ele vai te mostrar e vai te ajudar. Às vezes parece impossível. Sutilmente. Aquele ratinho leve é levado para aquele terreno. Com leveza, o Senhor vai te levar para o terreno da sua casa e vai mostrar aonde estão implantadas as minas para que elas possam ser retiradas. Por quê? Porque você está sobre a rocha. Amém? Vamos agradecer a Deus agora, ficando de pé, e dizer para Ele, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está na construção das nossas casas. Obrigada porque o Senhor reina sobre toda a terra, sobre todo o céu. E hoje aqui, eu, Liliana, e os meus irmãos, abrimos o nosso coração para Ti, para que o Senhor reine em nossas casas, nas mínimas coisas.
nas máximas coisas, em tudo, cada momento, nas decisões pequenas e nas decisões grandes. Na hora que eu for no supermercado para escolher um legume, na hora que eu for cozinhar e contar para ti como eu devo fazer, na hora que eu for limpar a casa, na hora lá meu trabalho também, o que eu tenho a fazer, sob as orientações da empresa, e o Senhor me ajudando, me dando direção, ou na grande viagem que eu quero fazer, o grande emprego que eu sonho em ter, mas que vou ter, se o Senhor assim quiser, em tudo, Senhor, nas pequenas e nas grandes coisas, o Senhor reina. Estamos firmados na rocha que é Jesus. Nossa casa está firmada na rocha que é Jesus. Fica conosco, nos dê uma tarde de paz na tua presença, nos dê um almoço abençoado e agora a ceia do Senhor em que vamos compartilhar da tua mesa. Obrigada porque o Senhor nos permite compartilhar contigo da tua mesa. Obrigada porque o Senhor morreu na cruz por nós. Obrigada por tudo. Obrigada porque aqui estamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a casa dos amados irmãos, sempre. Amém.